Eita, coisa linda, mas não mais do que ela, a Lê Peruso, que já é bonita e fez uma maquiagem. Serginho que fez? Serginho que fez. Serginho. Mas eu acho que tinha que homenagear esse dia, né? Pra mim é uma homenagem, porque assim, eu esperei isso a minha vida inteira. Pelo dia do biscoito ou pelo dia da Barbie? Pelos dois, na verdade. Porque o dia do biscoito, na verdade, acho que tinha que ser... Todo dia. Na mesa do brasileiro todos os dias, então é uma coisa que precisa estar presente. Dia 20 de julho, hoje, é dia do biscoito. Sim, mas pra você, tava falando por conta da Barbie. Por conta da Barbie também, aí vim até homenageando, né? Você tá linda, a maquiagem, as fivelinhas, uma graça. Você fala biscoito ou bolacha? Então, eu falo biscoito, mas depois, se você quiser, eu te explico a diferença. Eu acho que no nosso Instagram teve uma batalha biscoito ou bolacha. Se realmente aconteceu, que eu não consegui acompanhar porque eu estava no ar, daqui a pouco eu te mostro o resultado. Independente de qualquer coisa, eu vou dar os ingredientes, porque a Lê vai fazer esse biscoito amanteigado de limão. Gostoso e lindo, ó. Eu acho que esse cítrico ele pede, né? Acho que um amanteigado, uma coisa mais crocante, macia, tem um pouco de tudo. E ela fez cor de rosa, que depois ela vai ensinar como. Então eu vou dar os ingredientes. Você vai precisar de 3/4 de xícara de chá de açúcar refinado, suco de um limão, raspas de 2 limões, 2 colheres de sopa de manteiga, 2 ovos, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento químico, açúcar cristal a gosto e açúcar de confeiteiro a gosto. Neste tamanho aqui, que é um tamanho muito intermediário e muito interessante, porque serve a várias ocasiões, vários momentos. Dá para fazer quantas unidades, Ale? De 25 a 30 unidades. Ulala! É bastante, justamente porque ele vai o fermento, então isso também ajuda no rendimento dele. Tá. Então, bora fazer? Bora fazer. A primeira coisa que a gente vai precisar é de um bowl. Vou colocar aqui em cima. Existem alguns truques para esse biscoito ficar ainda mais gostoso. O que eu gosto de fazer é de soltar o óleo da casca do limão. Ah, peraí que tem que fazer o merchan antes. Lógico! Me perdoe. Agora sim, Ale. Bora fazer amanteigado de limão. Isso. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer é soltar o óleo essencial, que é aquela mesma essência que a gente usa, concentrado. A gente consegue soltar isso de forma natural. Como que a gente vai fazer isso? Vamos colocar o açúcar e as casquinhas de limão, as raspinhas de limão mesmo. Então, aqui são 2 limões. Tahiti mesmo, né? Tahiti, mas você pode usar o siciliano. Para quem gosta de um sabor não tão cítrico, um sabor mais leve, mais suave, você pode optar pelo siciliano. Ele combina, inclusive, muito bem também com frutas vermelhas. Perfeito. O Tahiti combina também, mas é que o siciliano acho que foi feito para as frutas vermelhas. Aqui eu vou amassar e você vai perceber que ele vai mudando de pó, tá vendo que ele é um pozinho? Ele vai virar uma farofinha. Quanto mais você amassa, mais grudento, assim, ele vai ficar. Parece uma areia molhada, sabe? Ele vai literalmente soltando. Olha só que legal. E o açúcar vai ficando bem verdinho também. E o aroma se expandindo. Uma coisa maravilhosa. Incrível. Não, e quando a gente assa esse biscoito, fica a cozinha inteira com esse cheiro. Uma delícia. Então esse daqui é um truquezinho que eu gosto muito de falar para as pessoas, porque às vezes você nem precisa usar essências, aromas artificiais, você não precisa disso. Você consegue obter o mesmo resultado, um resultado inclusive mais gostoso. Assim, tá vendo como ele fica? Ó, ele vira como se fosse uma areia molhada mesmo. Então esse aqui é o nosso objetivo aqui. Perfeito. Agora então, que a gente já fez esse primeiro passo, eu vou pegar aqui um fouet e vou acrescentar o suco de um limão. Claro, se você quiser colocar os 2 limões, você até pode, mas eu acho que ele vai ficar muito forte, tá? Dessa forma, eu acho que ele fica uma coisa bem equilibrada, fica um biscoito bem saboroso, que você não precisa de mais nada. Fica divino. Aqui, então, vamos colocar os ovos também. E aqui, o mais legal de tudo é que você pode usar ou a manteiga ou a margarina. Porque normalmente eu não gosto de substituições, mas quando dá para substituir, eu falo que pode usar e abusar das substituições. Então o biscoito amanteigado é um biscoito amanteigado que eu posso usar a margarina? Pode usar a margarina. Na verdade, você pode usar a margarina justamente por conta da gordura. Ele precisa ser um biscoito mais gorduroso, tá? Então aqui eu vou usar a manteiga amolecida em ponto pomada. O que que é isso? É amolecida a ponto de você conseguir pegar, tá bom? Dessa forma.
Então aqui não precisa ser derretida, a única coisa é que ela não pode estar dura, tá? Ela não pode estar gelada, porque senão vai dificultar também o nosso processo, né? A gente quer facilidade. Sim. E aqui a gente vai misturar. E você estava falando dos biscoitinhos rosas, né, que eu fiz. Sim. Eu fiz homenageando, né, esse dia, que é o dia finalmente que eu vou poder ver o filme da Barbie. Quando que você vai? Eu vou no final de semana. Tá. Ai, tô doida pra ver. Você já assistiu? Não. Deve ser lindo. E eu fiz homenageando realmente o dia de hoje e eu usei pó de beterraba. Então, se você na sua casa quiser usar, por exemplo, matcha, você pode usar para dar uma corzinha mais verde, espirulina para dar uma corzinha mais azulada. Se você quiser usar, de repente, pó de manga, fica muito legal você usar, ele vai ficar bem amarelinho, ou a beterraba para ele ficar rosinha. Você vai pôr ou não? Quer que eu ponha? Você que sabe. Ah, vamos pôr, né? Põe. Não muda o sabor, vai mudar só? Não vai alterar o sabor. Aqui eu uso mais ou menos 2 colheres de sopa cheias, tá? Ele vai ficar, a única coisa é que assim, ele vai ficar um pouquinho mais, com uma cor rosa, ponto, é isso. O sabor, você precisaria usar muita quantidade, que aí sim ele iria alterar. Mas, de outra forma, não. Pode usar tranquilamente, que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Uma corzinha na mesa. Ainda mais hoje, ainda mais rosa. Ainda mais hoje. Eu vou controlando, assim, de olho mesmo, tá? Então, a gente vai colocando e vai olhando. E é justamente na parte líquida que eu acho interessante colocar, porque é aí que ela vai dissolver. Então, olha como ele fica bonito. E conforme a gente for colocando os outros ingredientes, ele vai incorporando esse rosa, esse vermelho, e depois quando você assa ele fica de uma cor completamente diferente, é lindo. Aqui o fermento. Igual cerâmica, né? A hora que vai pro forno, que tudo acontece. Cerâmica é igualzinho, você vai pro forno, você fala, ixi, não vai dar certo. Aí quando você vê, dá certo sim. Podem ficar tranquilos. E é justamente no intuito de você, de repente, fazer esse biscoito, né? Ou essa bolachinha. Qual a diferença? Você falou, vou explicar. Vou explicar. O biscoito, na verdade, o que ele é? Os dois estão certos, tá? Tanto é que a Anvisa, ela considera tanto biscoito como bolacha. As duas coisas, quando você vai, por exemplo, cadastrar para abrir uma fábrica de biscoito. Você pode abrir uma fábrica de biscoito ou bolacha. Tá. Só que o que diferencia um do outro? O que diferencia? O biscoito, ele tende a ser mais sequinho, tá? E a bolacha, mais úmida ou com algum recheio dentro. Então, o biscoito, normalmente, são aqueles biscoitos de amido de milho, são aqueles biscoitos mais durinhos, que quebram. E a bolacha, normalmente, aquelas recheadas. Pronto. Essa, basicamente, é a diferença. Mas os ingredientes são os mesmos. E na sua vida, você usa o que você quiser? Você usa o que você quiser. Pronto. Inclusive, vamos ver a nossa enquete, que a gente perguntou. Você fala ou você prefere? Ah lá. Pra você, é biscoito ou bolacha? É biscoito. Com quantos por cento? 62%. 62%. Isso, 62%. E 33% bolacha. E é engraçado, porque vendo? eu uso os dois nomes para diferentes tipos de marcas, por exemplo. Tem marca que eu gosto de chamar de biscoito e marca que eu gosto de chamar de bolacha. Aí ficou linda a cor ali. Ficou linda, bem né? que você foi falando, olha. Olha só. Foi pondo os ingredientes, bem que você falou. Ó, eu não usei as 2 colheres cheias, tá? Por isso que eu falei, vai de olhômetro, gente. Você deve ter usado uma. Devo ter usado uma e um pouquinho, tá vendo? Que um pouquinho mais da metade que eu usei. Ficou lindo. Mas ficou lindo, né? Ficou lindo. Na sua casa, pode ficar à vontade, você não precisa. Esse ingrediente não é ingrediente-chave. Se você não colocar, não vai alterar sabor, não vai alterar o aspecto, nada, nada, nada. Ele só vai deixar ele mais rosinha ou da cor que você escolher. Fica bonito, né? Muito bonito, olha. E aqui, então, a gente vai para um segredinho. Existem pessoas que não gostam de fazer biscoito amanteigado e levar para assar na mesma hora que faz. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Qual que é a diferença, basicamente? Quando você leva ele para a geladeira, ele vai descansar e vai ficar um pouquinho mais durinho. Aí sim, você pode ele bolear, e aí você vai bolear normal, como se fosse um brigadeiro. Sim. Vai fazer o mesmo processo que a gente vai fazer aqui agora, só que você tem que esperar 30 minutinhos na geladeira. Aqui, eu vou dar um pulo do gato, que eu acho que vai facilitar a vida de todo mundo. A gente adora. Quem não gosta, né? Então, aqui eu vou pegar a forma. Não precisa estar untada, justamente porque a gente vai empanar, entre aspas, esses biscoitinhos. Então, como a gente vai empanar ele no açúcar, em 2 tipos de açúcares, né? A gente vai empanar eles e vai colocar aqui, não se preocupa em untar a forma. Claro, se você conhece a forma da sua casa, aquela forma tende a grudar. Faça uma manteiguinha, um óleo, né? Porque a gente conhece o que a gente tem em casa. Às vezes, tem uma forma que eu falo, essa aqui eu não posso usar para bolo, por exemplo, porque sempre queima. Tá. Então,
Fica aí de acordo com o utensílio que você tiver na sua casa. Um outro pulo do gato que eu gosto de falar também, já vou deixar tudo certinho aqui, ó. Pronto. Um outro pulo do gato que eu gosto também de falar é água. A água vai ajudar bastante a gente a bolear, fazer esse trabalho que ia ficar grudento na mão. Com a água, ele não fica. Então aqui, um segredinho. Vamos molhar a colher. Lembrando que ele não pode ser muito grande, tá? Vou molhar a minha mão também. E olha aqui. Ah, não gruda. Tá vendo? Ele não vai grudar. É só molhar um pouquinho a mão. Tá? Perfeito. Pronto, só isso. Parece até um brigadeirinho, né? Pareceu. Mas não é, gente. Precisa assar. Eu sei que é bonitinho, mas vamos lá. Aqui eu vou pegar uma colherinha também. Primeiro no açúcar cristal. Por quê? Ele vai ajudar a gente a conseguir manipular e transferir para o açúcar de confeiteiro. Tá. Que é esse açúcar que vai dar o craqueladinho nele, tá? Ah, o charme todo. O charme todo vem aqui, ó, no açúcar de confeiteiro. Ai, Regina, não tenho açúcar de confeiteiro. O que eu faço? Não faço a receita? Não, você tem que fazer essa receita. Um truquezinho. Você vai pegar uma xícara de açúcar, meia xícara de amido de milho, bate no liquidificador. Pronto. Aí é mais fácil a gente ter. Aí é mais fácil você ter. São dois ingredientes que, por exemplo, na minha casa eu sempre tenho. Então é mais fácil. Não tenho açúcar de confeiteiro, mas eu consigo fazer o meu próprio. E aí você consegue substituir por qualquer receita, vendo na internet, no YouTube, aqui na Mulheres, na Gazeta. Qualquer receita que tiver, você pode ficar tranquilo e utilizar. Então aqui, vai fazer mais um, presta atenção. Fazer mais um. A minha mão já tá molhada, tá? Por isso que eu não molhei mais. E não precisa ficar boleando muito, né, Lê? Não, não precisa. Forma? Não precisa. Aqui, vou transferir. Primeiro o cristal, depois... Cristal e depois o confeiteiro. Qual é a proporção mesmo? Metade, metade? Açúcar e amido? Não, 1 para meio. 1 para meio significa 1 de açúcar para meio de amido de milho. Aí você pode fazer liquidificador ou processador, que ele vai ficar bem fininho. Aqui é açúcar de confeiteiro mesmo, Aqui é açúcar de confeiteiro. Ele tem já um aspecto meio, se você olhar, de amido de milho. Ele parece bastante. Ele parece bastante. Fiquei em dúvida por isso. Aqui, fazer mais um. E eu também tenho um outro segredinho. Qual? Que você pode fazer de diversas formas, né, na sua casa. Como que você consegue fazer? Eu vou tirar a luva aqui agora, só porque ela tá... Esse processo é um processo, você vai sujar a mão, então, como é que é? Ficar mais bonito? Isso. Pronto. Tá certíssimo. Prontinho. Aqui eu trouxe alguns toppings, vamos falar assim, alguns charmes, uns mimos, que eu acho que fica interessante também você experimentar na sua casa. O que podem ser? Você pode usar frutas congeladas, aqui eu tenho então a amora congelada, aquela que você vai comprar, sabe, o saquinho congelado? Sim. Você pode usar, espera descongelar ou não, você não precisa esperar descongelar, porque ele vai assar junto com o seu biscoito, tá? E aqui eu fiz também uma geleinha. Essa geleia eu fiz no micro-ondas, inclusive. Eu coloquei frutas congeladas, um pouquinho de frutas desidratadas, então tem uva passa, tem cereja, aquela misturinha desidratada que você encontra em qualquer banca, sabe? Essas casas cerealistas. Um pouquinho de limão, água e açúcar. Misturei, vai pro micro-ondas. Bem simples, bem prático. E olha como ela fica, dá água na boca, né? Nossa, deu vontade de dar uma colherada agora. Não, ela fica bem bonita. Então aqui, o que a gente pode fazer? Eu posso colocar, que fica uma ideia bem interessante, uma amorinha aqui. Nessa hora, igualzinho você tá fazendo. Isso, igualzinho eu tô fazendo, tá? Tá. E daí, depois eu vou te mostrar, eu já sei uns, e eu vou te mostrar como é que ele fica. Ele Joia. fica lindo. Ou então, você pode dar uma amassadinha antes e rechear com as frutas vermelhas. Aí aqui você, na verdade, vai fazer mais uma graça, né? Um mimo. Tá. Eu acho que fica lindo. Você pode, inclusive, pegar zeste de limão. O que é a zeste do limão? É quando você corta a casca maiorzinha. Então, para isso, ou você faz com uma faquinha e corta em tirinhas, ou existe também um aparelhinho que você já tira ela compridinha. Coloca umas 2, 3, ela vai pro forno, vai dar aquela tostadinha, fica lindo e fica delicioso. Você pode fazer com damasco, você pode fazer com laranja cristalizada, aí fica a seu gosto, você é o chefe. E esse daqui eu vou deixar inteiro, não precisa fazer nada, não precisa amassar, só no caso de você querer realmente colocar alguma gracinha que nem eu fiz aqui. E aqui a gente vai levar pro forno. Como que é o forno e qual a temperatura, Lê? O forno tem que estar pré-aquecido a 200 graus, é um forno mais alto realmente. E a gente vai deixar ele aqui por mais ou menos uns 18 minutinhos.
Por que eu falo 18 e não falo 15 ou 20? Porque vai depender muito do forno de cada pessoa. Então, ele é um tempo variável. Eu falo 18 porque é uma média, tá? Mas é aquele tempo de você olhar, sentir o cheirinho realmente na cozinha, porque ele começa... Você começa a sentir aromatizar. Aquele cheiro cheiro de casa de vó pra mim. É maravilhoso. Eu sei que minha avó fazia esses biscoitos pra mim. Você vai deixar. Então, então ele vai começar a soltar realmente aquele cheirinho mais gostoso de limão, de biscoito. E quando você vê ao toque que ele já tá durinho, você já pode tirar. Caso você queira deixar ele crocante, o que você vai fazer? Deixa o forno entreaberto, que é o caso desse aqui. Entreaberto para quê? Para toda a umidade sair e ele vai ficar bem crocante. Então, você pode fazer dos dois jeitos. Ele não é um biscoito que vai ficar extremamente dourado. Ele é um biscoito mais branquinho, então não estranhe se você vê que ele não está dourando, tá? O que você pode fazer? Ligar o grill ou deixar um pouquinho mais de tempo, só que daí ele não vai ficar aquela coisa mais macia no meio. Então fica a seu critério. É esse tempo mais ou menos. Maravilha. Aqui eu já tenho alguns prontos, vamos ver? Claro. Deixa eu tirar aqui. O açúcar vai precisar, Lê? Não, a gente não vai mais usar. Eu fiz uma baguncinha, né, gente? Não fez bagunça nenhuma. Você deu uma aula maravilhosa, isso sim. É porque, assim, eu acho que a gente tem que ser prático, gente, mas não adianta. Quando eu vou cozinhar, eu gosto de cozinhar, assim, do meu jeito, não adianta. Claro. Eu sou assim. E olha que lindo que eles ficam. Olha o rosinha. Ai, que belezinha. Olha aqui. Fica muito bonito. E o detalhe, ele fica gostoso. Pedi pra você fazer um assim, pra gente ver. Vamos. Com esse aqui. Você que escolhe. Ó. Ai, que delícia. É lindo, né? Já tá frio? E ele é macio, já tá frio. Porque se você comer ele quente, você vai achar que ele está cru. Então, o ideal é você realmente esperar ele esfriar, justamente para isso, para ele ficar numa consistência mais de biscoito amanteigado. Que ele tem isso, gente, essa característica de ser bem maciozinho por dentro e por fora, essa casquinha. Firminho. Tá? Então, por fora firme, um pouquinho mais crocante e por dentro bem macio. Caso você queira deixar ele bem crocante, forno entreaberto e você vai deixar ele secar, tirando toda a umidade desse biscoito. Vai ficar do seu jeito, tenho certeza. Dei várias opções. Todas. A mesa está linda, toda colorida, toda caprichada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vai todo mundo para a mesa daqui a pouquinho. Combinado. Tem bolacha, biscoito para todo mundo. Olha. Ah, delícia. Pode comer, não precisa ficar esperando. Todo mundo. Então, já que você falou... Sim, senhor. Olha que linda. E ela fez... que graça. Você que fez tudo, Alê? Ó, aqui não, o guardanapinho? A única coisa... Não, isso foi a Sandrinha. Toque da Sandrinha. Detalhe da cor. Sandrinha é uma capricha. Tô sem óculos, já é comendo guardanapo. Tá bonito. Esse aqui, Parece o que é? Esse é uma goiabinha. Goiabinha. É uma goiabinha. Não é a mesma massa. É tudo diferente. Tá? Mas é porque a gente realmente veio homenagear, né, o dia do biscoito, então trouxe opções. Esse daí é aquele mentirinha, sabe? O clássico. Ele Só que ao invés de assar ele em formato redondinho, eu fiz ele no bico. Olha na frente da Ele é tia, que gostoso. belezinha. Esse aqui? O goiabinha também. de forma diferente. Esse daqui, na verdade, ele é uma massa de torta. Sabe aquelas massas congeladas de torta? Que delícia isso. Trouxe justamente para as pessoas verem que dá pra gente fazer coisas práticas. Então, massa de torta congelada, corta um pedacinho da goiaba, enrola e assa. Isso aqui não tem nada a ver, né? Só pra dar uma graça. É só pra dar uma graça. Aí aqui a gente tem um sequilho, 2 tipos de sequilho. Um no chocolate branco e um no chocolate amargo. E esse daqui é com creme de avelã. Eu tentei imitar aquele... Acho que é aquele bombom que todo mundo conhece, que é maravilhoso. Maravilha. Casa de ferreiro, espeta de pau. Isso. Ferreiro Rocher. Quero um... Olha, Ó, o convidado da mesa já, ó. De perto é muito. Lógico, não Pega pega mais, mais. Biafra. né? Eu não De perco perto. tempo, não. aqui é tudo de O verdade. segredo ele é para mais esse bonito. daí é na massa Obrigada, crua. linda. Esse daí é uma Esse massa aqui. mais molinha. E eu já trabalhei em padarias, em hotéis, então a gente tem aqueles biscoitos clássicos que a gente faz com saco de confeitar. Esse daí você só salpica um pouquinho de xerém de castanha Nossa, uma delícia. e assa. Fica gostoso, Óbvio, né? A aula tá dada, banquete servido, faça igualzinho na sua casa. Esse biscoito, você não tem noção de como ele é. Não, ele é muito como gostoso. Olha como ele parte facinho, gostoso. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço, mais um pedaço. Deixando com água na boca o pessoal de casa.
Viva, chefe Ale! É muito chique, muito chique. Nossa, O demais. pessoal fica com água na boca, eles xingam a gente, mas depois eles fazem elogio. Então tá tem tudo que certo. fazer, tem que fazer. Muito lindo. Parece, olha, muito lindo. Parece que é Parabéns. de Ó, novela. você provou o rosa, não provou? Provei. Ele altera o sabor? Nada. Limão. Nada. É limão. É limão. Nós- Inclusive, ele fica uma delícia, desculpa. Não, imagina. É que senão depois eu acabo esquecendo. Eu preciso dar as dicas, porque eu Claro. fico tendo ideias, inclusive, quando eu tô aqui. Se você pegar, rechear, ele vira como se fosse um bem casado. Por que não fazer como se fosse um bem casado de biscoito? Olha. Faz uma coisa diferente, recheia ele com doce de leite nas duas metades, embala, gente. Pronto, você consegue vender uma coisa diferente, um produto diferente. Como é que você tá no Instagram, Ale? Ale_Peruso com ZZO, igual pizza, né, gente? É bom, né? Faço associação porque todo mundo sabe que é Tá pizza. certo. Todo mundo comeu de todos? Nossa, olha. Porque tá imperdível. Eu tô variando. Não, Gostoso, passa né? vontade. Comer e cantar depois é ruim, né? Não, já. Então, Tudo aquilo que senti Pode? não dá mais pra se apagar. Não. fecha os olhos, não, Não esqueço. esqueço. Deito e amanheço, como é bom te chamar. Dá licença. Seu Seu nome. nome. Esse é mais Biafra. crocante. Então ele você vai sentir um crocante. É chá. Vocês viram? Chá é rosa. Chá rosa. Isso é vai. coisa sua da Sandrinha? Não, eu tô em choque. Chá rosa eu não tinha Quer também? visto. A Sandrinha teve a ideia Olha! e a gente executou. Mas olha que lindo. Biafra, esse é seu. Mr. Paulo. Pronto, esse aqui, ó. Esse é o É meu. o chá rosa do Aguenta. Himalaia, não é? É. Diferença. Aí Chá tá chique. rosa do Himalaia. Nossa, eu vou tomar, Esse, então vamos deve ver ser o que que chique. é. Esse é café, eu acho. Olha, e é rosa Café normal. também. Para, tia. Quer café? Alguém quer Obrigado. café? Obrigada. É rosa ou é preto o café lá? Café preto. Café E preto. o chá rosa? Você viu Rosa do rosa Himalaia. mesmo? Mas viu rosa mesmo ou não? Nem olhei direito. Eu tô tão empolgado aqui. Embevecido. Eu tô empolgada com... Ai, deixa eu ver esse aqui. Esse aqui. Esse é bem diferente. Ele que é é o- bem sequinho. Ó, Nossa, mas é maravilhoso. É o mesmo não que é aquele? lindo? Não, é o mesmo que este daqui. Só que o segredo dele é deixar fermentar um pouquinho, assar com o forno entreaberto, justamente para você tirar toda a umidade. Então ele Lembra vai o ficar sequilho? bem crocante. Parece. É Lembra o que na sequilho? verdade o sequilho ele derrete na boca. Esse não vai derreter. Mas ele Celina, fica. você pegou esse aqui, olha. Esse aqui acho que é de leite, não é? Esse é como se fosse um Nossa, sequilho. Eu uso vai leite lá, condensado, pega uso bem. amido de Depois- milho. Isso é E depois eu faço a cobertura Isso, com não. chocolate branco. Parabéns. O Biafra vai né? cantar ou você quer ficar aqui com a gente? Cantar mais não. Você Ele não é quer o primeiro que curtir. faz isso. Por isso que você A pergunta, quer música cantar? rolando, vai. Isso, encerra põe com a no BG. música. Isso. Tá tão, Fundo gostoso. musical. Tá tão gostoso. Ô, Biafra, isso aqui é uma perdição, sabia? Faz 40 dias que eu baixei aqui nessa casa nova, eu ainda como de tudo. É, né? Eles falam, não, a Regina falou, ó, você vai enjoar. Eu não falei não. Não, você vai enjoar assim de não comer tudo. Falei não. Não? Você tá me confundindo. E não falou que... eu não falei, falou, não falei? Ela falou assim, não, você vai enjoar. Mas hora não você dá vai pra acostumar. enjoar, porque a gente vai comendo tudo. E é uma variedade Ela grande precisa falar um também. negócio agora. É só tchau. Olha lá. Só tchau. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo gigante. Lindo. Até amanhã. É.